A noite era calma em Pripyat, uma cidade construída para as famílias dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Era 26 de abril de 1986. Nas primeiras horas daquela manhã, um desastre inimaginável se desenrolaria. O desastre de Chernobyl foi mais do que um acidente nuclear. Foi um momento decisivo da Guerra Fria. Um lembrete do poder devastador da ambição científica. Os eventos mudariam a percepção do mundo sobre a energia nuclear. 37 anos depois, a história de Chernobyl continua a fascinar e horrorizar. No coração do desastre de Chernobyl estava o reator RBMK-1000, um projeto soviético que priorizava a produção de energia em vez da segurança. Ao contrário dos reatores do Ocidente, o RBMK-1000 não possuía uma estrutura de contenção robusta, um recurso de segurança crucial projetado para prevenir a liberação de radiação em caso de acidente. Essa escolha de projeto, impulsionada por medidas de redução de custos e o desejo de mostrar a destreza tecnológica soviética, provaria ser um erro fatal. Uma dessas falhas foi o coeficiente de vazio positivo. Essas falhas de projeto, combinadas com uma cultura de segredo e falta de transparência sobre as limitações do reator, prepararam o cenário para o desastre. Os eventos que antecederam a explosão em Chernobyl começaram com um teste de segurança rotineiro. Os engenheiros simularam uma falha de energia para testar se as turbinas poderiam alimentar o sistema de refrigeração. Falhas de comunicação e violações de protocolos criaram uma tempestade perfeita. Os operadores desativaram sistemas de segurança e reduziram a produção de energia. O reator disparou incontrolavelmente, aumentando temperatura e pressão. O resultado foi uma explosão catastrófica, espalhando material radioativo. A explosão em Chernobyl não foi um evento único, mas sim uma cascata de falhas que se desenrolaram com velocidade assustadora. A explosão inicial enviou uma onda de choque pela área circundante, causando o colapso de parte do prédio do reator e iniciando um incêndio violento que queimou por dias. As equipes de primeiro socorro, muitas delas bombeiros que desconheciam o perigo invisível que enfrentavam, correram para o local para combater o incêndio. Imediatamente após o desastre, a confusão e a descrença reinaram. As autoridades soviéticas, lentas para compreender a magnitude do desastre, inicialmente minimizaram a gravidade do acidente. Quando a evacuação finalmente começou, os moradores foram informados de que só ficariam fora por alguns dias, sem saber que nunca mais voltariam para casa. Seção 5. Os liquidadores. Uma história de coragem e sacrifício. À medida que a verdadeira escala do desastre de Chernobyl se tornava horrivelmente clara, um exército de cidadãos comuns foi mobilizado para conter o material radioativo e evitar uma catástrofe ainda maior. Esses homens e mulheres corajosos, apelidados de liquidadores pelo governo soviético, enfrentaram condições inimagináveis enquanto trabalhavam incansavelmente para extinguir o incêndio, sepultar o reator e descontaminar a área circundante. Muitos receberam doses perigosamente altas de radiação durante o cumprimento de seus deveres heróicos. Seu sacrifício e compromisso inabalável em conter o desastre impediram uma tragédia ainda maior, salvando inúmeras vidas em toda a Europa e além. Seção 6. O assassino invisível. Impactos a longo prazo na saúde. O legado invisível de Chernobyl são os impactos a longo prazo na saúde da exposição à radiação. A consequência mais significativa para a saúde foi um aumento dramático nos casos de câncer de tireoide, particularmente entre crianças que foram expostas ao iodo radioativo. Além do câncer de tireoide, estudos relacionaram o desastre de Chernobyl a uma série de outros problemas de saúde, incluindo leucemia, outros tipos de câncer, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias.
O trauma psicológico do desastre, o deslocamento forçado de comunidades e o medo persistente de contaminação também cobraram um preço significativo da saúde mental e do bem-estar dos sobreviventes. Seção 7. Uma cicatriz na paisagem. Consequências ambientais. O desastre de Chernobyl deixou uma marca indelével no meio ambiente, transformando um ecossistema outrora vibrante em um deserto desolado. A explosão e o incêndio subsequente liberaram grandes quantidades de material radioativo na atmosfera, contaminando solo, água e vegetação em uma vasta área. A zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da usina permanece em grande parte inabitável, um lembrete severo do impacto duradouro da contaminação nuclear. Embora alguns animais selvagens tenham retornado à zona de exclusão nos anos que se seguiram ao desastre, o ecossistema permanece frágil e vulnerável. Os efeitos a longo prazo da radiação na vida vegetal e animal ainda não são totalmente compreendidos. Seção 8. O preço do silêncio. Consequências socioeconômicas. O desastre de Chernobyl teve consequências socioeconômicas de longo alcance, estendendo-se muito além da zona de impacto imediato. Os esforços iniciais da União Soviética para encobrir o acidente e minimizar sua gravidade corroeram a confiança pública e alimentaram a indignação internacional. Os custos econômicos do desastre de Chernobyl foram impressionantes. A União Soviética gastou bilhões de rublos em esforços de contenção, descontaminação e programas de reassentamento. A perda de terras agrícolas, produção industrial e capital humano teve um impacto devastador na economia da região. O desastre de Chernobyl serve como um lembrete severo dos imensos custos econômicos e sociais dos acidentes nucleares. Seção 9. Contendo a fera, o sarcófago e além. Imediatamente após o desastre de Chernobyl, um esforço maciço foi iniciado para conter os detritos radioativos e evitar maior contaminação. Em poucos meses, começou a construção de uma enorme estrutura de concreto e aço conhecida como sarcófago. Em 2016, 3 décadas após o desastre, uma nova estrutura conhecida como Novo Confinamento Seguro, ou NCS, foi colocada sobre o sarcófago. Esta estrutura, em forma de arco de última geração, projetada para durar pelo menos um século, é equipada com ventilação avançada e sistemas robóticos para desmantelar o reator com segurança e gerenciar os resíduos radioativos. O NCS representa um triunfo da engenharia e um símbolo de esperança para o futuro. Seção 10. Ecos de Chernobyl. Lições aprendidas e o futuro da energia nuclear. O desastre de Chernobyl foi um momento divisor de águas na história da energia nuclear, forçando o mundo a confrontar as consequências potenciais de um grande acidente nuclear. O desastre levou a melhorias significativas nos padrões de segurança nuclear, projeto de reatores e cooperação internacional. Também gerou um debate global sobre o futuro da energia nuclear. As lições aprendidas com Chernobyl são numerosas e profundas. Chernobyl serve como um lembrete severo de que o átomo pacífico, embora seja imensamente promissor, deve sempre ser tratado com o máximo respeito e cautela. Seção 11. O legado duradouro de Chernobyl. O desastre de Chernobyl continua a projetar uma longa sombra sobre o mundo, servindo como um lembrete severo das consequências devastadoras da ambição tecnológica desenfreada. O legado do desastre é complexo e multifacetado, abrangendo o heroísmo dos liquidadores, a resiliência dos sobreviventes e os esforços científicos contínuos para entender e mitigar os impactos de longo prazo do desastre. Hoje, a zona de exclusão de Chernobyl permanece como um testemunho assustador do poder duradouro do átomo. É um lugar onde a natureza começou a recuperar as ruínas da indústria humana, um lugar de memória e reflexão.
A história de Chernobyl é uma história de erro humano, coragem, sacrifício e o poder duradouro da esperança diante da adversidade inimaginável.